Agora, vamos mudar de assunto, gente, porque a gente vai falar agora sobre a PEC, aquela PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Um dia depois do Senado aprovar justamente essa PEC, o presidente Lula jantou com os ministros do Supremo. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada com os ministros Gilmar Mendes, também com Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin. De acordo com o jornal O Globo, Lula disse o seguinte, que ninguém levou o problema para ele e que foi surpreendido, então, com a aprovação da emenda em dois turnos no Senado, inclusive com o voto do líder do governo, Jacques Wagner. Não precisaria nem ter esse voto, né, para aprovar, mas ainda teve essa indigestão, vamos dizer assim, com a base dele do governo. A gente vai chamar aqui o Valber Agra, né, jurista Valber Agra, inclusive, que entrou com a ação que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Valber, muito bom falar contigo. Boa noite para você. Boa noite a todos e a todas. É um excelente prazer falar com você, Gabi, Chico, Rodrigo. Sempre é bom voltar aqui a esta casa. Que bom. O prazer é nosso te receber, Valber. Eu queria justamente falar sobre a PEC, né, do STF. A gente tem discutido muito aqui em toda a nossa programação do ICL Notícias sobre como é uma PEC que, tecnicamente, é importante de ser discutida, mas talvez o momento, né, em que a extrema-direita está tomando essa pauta para si e usando, inclusive, para atacar os ministros, existe ali esse conflito. Então, queria te ouvir uma análise, inclusive, a respeito disso. Bem, uma PEC não pode ser um instrumento para ordinarizar a Constituição. Veja que o quórum é um quórum mais qualificado, exige o maior número de votos, 3/5 em 2 turnos de votação, e ela tem uma série de restrições. Por exemplo, você não pode fazer uma PEC quando é estado de defesa, estado de sítio. Mas a PEC, antes de tudo, afora essas questões formais, tem uma questão substancial. Uma PEC tem que ter legitimidade. Uma PEC, antes, ela tem que ser alicerçada em discussões com a sociedade, que aqui não vai discutir o mérito especificamente dessa decisão do Senado, porque você não pode ter uma corte constitucional com 11 ministros sendo 11 ilhas, mas você fazer uma decisão de inopino, uma decisão sem discussão da sociedade, como se fosse literalmente uma vindita privada, isso choca. Não há uma inconstitucionalidade formal, mas há uma inconstitucionalidade clara substancial. O que é essa inconstitucionalidade clara substancial? É um desvio de poder. Está se tentando constranger, está se tentando emparedar o STF depois das suas atitudes, depois das suas posições firmes, garantindo a democracia brasileira. Eu queria tentar aqui trazer um pouco também do cenário político, né, para a gente tentar observar esse contexto. O que chama atenção, esse jantar do Lula com o Supremo Tribunal Federal no dia seguinte à votação. Significa o quê, talvez, no entendimento do senhor? Eu sei que a sua área é a jurídica, mas o senhor transita muito bem também pela área política e as duas estão ligadas, né? No entendimento do senhor, porque no meu entendimento significou assim, o Lula dando um certo recado para os senadores, do tipo, não vou lançar o Supremo ao mar. Eu estou ainda com os meus compromissos com o Supremo. Apesar do líder do governo, Jacques Wagner, ter dado um voto, e não foi só o voto dele, né? Não foi só o voto dele. Ele carregou com ele. Pelo menos 4. O Otto Alencar, que é da bancada da Bahia, é ligadíssimo ao Jacques Wagner. E pelo menos outros 2 ou 3 nomes, eu conversava com o Chico Pinheiro aqui mais 4 cedo. nomes levantaram ontem. Então, sem esses votos que o Jacques Wagner ajudou a carregar para aprovar a PEC estava derrotada. E o Rodrigo Pacheco estava derrotado junto e talvez criasse uma crise grande, né, Chico? Se o Jacques Wagner não tivesse anunciado previamente qual seria o seu voto, é muito provável que a PEC fosse derrotada, porque quando ele pronuncia, antecipa o seu voto, esses caras, esses outros que queriam votar com os bolsonaristas, porque é bom que deixe bem claro esse negócio de limitar o Supremo, é a guerra que o Bolsonaro trava com o Supremo, desde quando o Supremo o obrigou a fazer a vacinação, né? Desde quando o Supremo limitou os seus abusos autoritários.
é a base bolsonarista que está em ação. Quando o Jacques Wagner anuncia que vai dar um voto, os outros se sentem encorajados a dar também. Se ele não tivesse anunciado, se ele simplesmente fosse votar personalisticamente, não daria nada, perderia do mesmo jeito. Mas seria uma derrota terrível para o Pacheco, que precisa criar a sua base à direita para ser candidato depois ao governo de Minas, porque a esquerda ele não tem apoio, então ele quer recuperar a base bolsonarista. Mas dizendo, olha, no tempo de Bolsonaro eu não era tão bolsonarista assim, né? O Alcolumbre quer essa base bolsonarista para se eleger presidente. Porque você tem um jogo aí, é o bolsonarismo, que eu temo que é a tentativa do golpe congressual. Querem emparedar o Supremo, sim. Querem emparedar o Supremo, não gosta de decisão do Supremo, então a gente muda o Supremo. É isso. Agora, eu não sei se o doutor Agra tem essa leitura. E vão ter maioria na eleição de senador, deputado, você vai ver. Eu queria só ouvir tá, o doutor Agra nesse cenário político também, que afinal é um bastidor político, mas é um bastidor do mundo da mais alta corte do país. Como é que o senhor leu, né? Inclusive as reações do Supremo depois desse voto do Jacques Wagner. O Lula diz, né, para todos os efeitos, não, eu não sabia, veja bem, a minha base trabalhou contra. Mas, doutor Agra, o senhor acha que o Jacques Wagner daria esse voto sem um certo sinal verde que veio do Palácio do Planalto? Vamos por parte, teoria do Jack. Primeiro, eu não tenho essa leitura tão aguçada na condição política como o Rodrigo e o Chico têm. Então, eu já peço de longe minhas desculpas. Mas, para um iniciante, eu posso dizer algumas coisas. Primeiro, não há nenhum problema, não é não republicano que o presidente faça um jantar às claras com o ministro do STF e ministros outros. Daí não há nenhum problema. Há um problema muito claro. E isso as forças progressistas se esquecem, porque nós ficamos assim, me desculpem, num tom quanto voluntarista. Devia ser feito, devia não ser feito. Mas quantas vezes nós discutimos a importância do Supremo nos últimos acontecimentos? Quantas vezes nós demos legitimidade ao Supremo para essas últimas decisões? Porque não se esqueçam, eu estou pegando um momento, congelando um momento de 7, 8 meses atrás, um momento alvissareiro, mas nós tivemos momentos antes, momentos de determinadas perplexidades. Não pode um ministro do Supremo se alvorar e julgar ao seu talante sem auscultar os outros companheiros. Mas isso não seria competência do regimento interno? Seria. Há um impedimento legal para a Constituição tratar disso? Não. Mas por que não discutir isso com a sociedade? Porque a grande questão é que é um vácuo de poder. O Supremo, pelas crises do presidencialismo, ocupou esse vácuo do poder. Mas você acha mesmo que decisão de vários ministros, uma decisão singular, ia passar ao largo ao não cumprir decisões de mandatários? Veja o período Dilma. Isso é bastante reflexivo. Então, o que é que eu acho? Eu acho que a questão não é a matéria em si, que poderia ser tratada, mas de forma aberta, de forma com circunlóquio, de forma que os atores pudessem negociar. Mas essa forma que setores mais retrógrados da opinião pública, da sociedade brasileira, que não tem representação densa, tentam emparedar, isso é mal. Mas faço, e nós devemos fazer autocrítica, nós estamos dando legitimidade ao Supremo, nós estamos dando uma olhada, uma cristalização no Supremo. Quanto à questão do voto dissonante, divergente, um partido se faz através, obviamente, de decisões monolíticas. Um partido deve ter o quê? Deve ter fidelidade partidária. Fidelidade partidária não só no seu mandato, mas também nas decisões. E os partidos brasileiros, eles têm que exercer isso. Mas o próprio STF, quando alguns partidos exercem o dever de fidelidade, o próprio STF, em algumas vezes, não garante essa fidelidade. Então, veja, você tem agora uma consequência. Eu não digo que toda causa há consequência, eu sou como Hilme, eu não acredito nisso. Mas que há uma causa, nesse caso específico, uma consequência há. Então, a questão não é tão simples. Eu não seria tão pueril de dizer que seria o mal contra o bem. São questões que devem ser analisadas de formas mais profundas.